Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa e hoje a nossa aula é sobre o presente simples. Devido às dúvidas apresentadas, nós iniciaremos a revisão com o verbo to be, ou ser e estar em português. E depois nós falaremos do presente com o do e o does. Como vimos, o verbo to be é traduzido como ser ou estar para o português. Assim como em português, o verbo to be é conjugado de acordo com o tempo verbal e de acordo com o pronome usado. Primeiro, vamos ver os exemplos em português. Quando eu conjugo o verbo ser, estar, no presente em português, ele varia para sou, estou, é, está e são, estão. Em inglês, é a mesma coisa. Para eu dizer sou, estou, eu uso am. Para dizer é, está, eu uso is. E para dizer são, estão, eu uso are. Resumindo, quando o verbo to be é usado no presente, ele tem três variações: am, is e are. Vejamos o uso do to be com os pronomes. Como o verbo to be é conjugado de acordo com o tempo verbal e de acordo com o pronome usado, leia os pronomes em inglês e as suas traduções. Se necessário, pause o vídeo. Como pode ser visto na tabela, o pronome you pode ser usado no singular e no plural. A seguir, veremos o uso dos pronomes com o verbo to be. Seus pronomes são I, you, he, she, it, we, you e they. Agora, veremos o uso desses pronomes com o verbo to be no presente. Nós usamos o pronome I com am, you com are. Nós usamos o pronome he com is, she is, it is, we are, you are e they are. A tradução de I am é eu sou ou eu estou. The you are é você é ou está. He is é ele é ou ele está. A tradução de she is é ela é ou ela está. The it is é ele é ou ela é, porque o it é usado para coisas e animais. A tradução de we are, é nós somos ou nós estamos. The you are, é vocês são ou estão. E a tradução de they are, é eles ou elas são ou estão. Lembrando que o pronome they também pode ser usado para pessoas e animais. Vejamos a utilização do to be em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Para formarmos frases afirmativas, nós usamos o verbo to be depois do pronome sujeito. Como vocês podem ver, am foi usado depois do pronome I. Is depois de he, she e it. E o verbo to be, are, depois de you, we e they. Para formarmos negativas, usamos o not depois do to be. Ou seja, nós usamos o not depois de am, is e are. Assim temos I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not e they are not.
E para formarmos frases interrogativas, nós usamos o verbo to be antes do pronome sujeito. Isto é, antes de I, you, he, she, it, we, you e they. Vejamos alguns exemplos. Para dizer ele está feliz em inglês, nós usamos o verbo to be depois do pronome he. Na negativa, nós usamos o not depois do to be. E na interrogativa, o to be é usado antes do pronome he. Assim, a frase afirmativa é he is happy. A negativa, he is not happy. E a interrogativa, is he happy? Até aqui, nós usamos o verbo ser e estar no presente. A partir de agora, nós usaremos outros verbos no presente simples. Quando usamos o presente simples com verbos regulares e irregulares, nós queremos indicar ações habituais, fatos, preferências ou opiniões. Por exemplo, quando digo I study every day, eu estudo todos os dias, eu quero dizer que é um hábito. Ao dizer the earth goes around the sun, a Terra gira em torno do Sol, eu menciono um fato. Quando digo I prefer coffee to tea, eu prefiro café ao chá, eu expresso preferência. E ao dizer I think you are right, eu acho que você está certo, eu expresso uma opinião. Para conjugar um verbo no presente simples, nós temos duas situações. A primeira é quando nós usamos os pronomes I, you, we e they. A segunda é quando usamos os pronomes he, she e it. No primeiro caso, quando usamos os pronomes I, you, we e they, o verbo é conjugado no infinitivo sem o to. Ou seja, é só tirar o to do infinitivo. No primeiro exemplo, para dizer eles gostam de sorvete, em inglês ficará They like ice cream. No segundo exemplo, para dizer nós estudamos aqui, em inglês ficará We study here. No segundo caso, com os pronomes ele e ela, ou seja, he, she e it, nós acrescentamos s, es ou ies no final do verbo. Vejamos como isso funciona na prática. Geralmente, nós acrescentamos s ao verbo. Por exemplo, he works here. Ou she dances well. Aqui eu usei o s no final do verbo work e também no final do verbo dance, porque usei os pronomes ele e ela. Agora, leiam o segundo exemplo. Quando os verbos terminam em s, sh, ch, x, z e o, nós acrescentamos es ao final do verbo. Por exemplo, he washes the car e she goes to school by bus. Eu usei es no final do verbo wash porque ele termina em sh. Eu usei es no final do verbo go porque ele termina em o. Por fim, no último caso, quando o verbo termina em consoante mais y, nós usamos ies no final do verbo. Tiramos o y e usamos ies no final do verbo. Por exemplo, quando eu digo he cries a lot e she studies here. Eu usei ies no final do verbo porque os verbos cry e study terminam em y e antes do y há uma consoante. Vimos anteriormente que quando formamos frases afirmativas no presente simples,
nós devemos observar os pronomes. Agora, veremos que quando formamos frases negativas e interrogativas, devemos continuar observando os pronomes. O que eu quero dizer é que quando formamos frases negativas e interrogativas com I, you, we e they, usamos o do. Por exemplo, they like ice cream. Na negativa fica they don't ou do not like ice cream. Eu uso o not após o do. E na interrogativa fica do they like ice cream? Eu uso o do antes do pronome they. E para encerrarmos a aula de hoje, falaremos sobre a negativa e a interrogativa de frases com he, she e it. Bem, quando o sujeito for he, she e it, nós usamos does na negativa e na interrogativa. Assim, para formar a negativa de she studies here, nós usamos o not depois do does. Então, a frase negativa será she doesn't ou she does not study here. E por fim, para formar a interrogativa, nós usamos o does antes do sujeito. Assim, a frase interrogativa fica Does, does she study here? Lembrando, não confundam o verbo to be com verbos regulares e irregulares. Outra coisa, observe as regras para a formação de frases afirmativas, negativas e interrogativas. É isso. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.